Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Solvi. Povo de Deus, estamos no curso Fé do missionário R.R. Soares. Eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, Solvi. Eu ensino vocês, eu dou o ensino do curso Fé. Povo de Deus, eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês o que aconteceu. Eu conto para vocês que eu fiquei viúva. Meu marido era militar. E meu marido faleceu. Nós morávamos na cidade de Carmésia. E eu voltei para a comunidade do meu pai, São Pedro, onde eu passei a minha infância, né? Ali em São Pedro. São Pedro fica entre Santa Maria de Itabira e Itabira. E, povo de Deus, eu fui convidado, minha irmã me convidou ali, devido ao acontecimento, ela me convidou para conhecer o Senhor Jesus. E para estar conhecendo o Senhor Jesus e para ir morar, ela falou comigo da cidade de Pedro Leopoldo, como que Pedro Leopoldo era calmo, e que me convidou para ir morar lá em Pedro Leopoldo, mas o objetivo era de conhecer Deus, um Deus que tiraria ali aquela dor que eu sentia pela morte do meu marido. E, povo de Deus, no momento ali de organizar minhas coisas para estar vindo para Grande BH, né, para Pedro Leopoldo, eu falei com Deus, eu falei, Deus, não me deixa ir não me deixa ser enganada, me leva para uma igreja séria. E completei a oração ali, mas o principal é que eu pedi a Deus que me levasse para uma igreja séria. E terminei ali falando com Deus, falando que é muita igreja, então que Ele me levasse para uma igreja séria, que pregasse a palavra de Deus sério. E aí, povo de Deus, eu chegando em Leopoldo, minha irmã congregava em outro ministério. E desde o início que ela passou para crente, ela congregava em outro ministério. E ali, gente, ela me disse, eu Solange, eu tô indo para a Igreja da Graça. Eu tô indo para a Igreja da Graça porque a Igreja da Graça é mais perto. Você com 3 meninos e eu com a Neomara. Eu falo Neomara e Alex porque a Neomara tinha síndrome de Down e a Neomara andava de cadeira de rodas. E o Alex é o filho mais novo, é o filho mais novo, né, gente? E aí, gente, eu indo para a igreja, eu conheci o Evangelho ali na Igreja da Graça. E logo após ali eu conheci o Evangelho, aceitar o Senhor Jesus, entender que era ali que eu queria ficar. Eu fiz o curso Fé do missionário R.R. Soares, e eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês ali tudo que eu aprendia, eu ia assim contando para os meus parentes, principalmente para os meus parentes, e pregando a palavra, falando com eles como que eu fui curada, como que eu fui liberta, e qual era o versículo ali que tinha sido ali o remédio para minha cura, para minha libertação. E, povo de Deus, eu conto para vocês assim quanto que assim eu recebi o Senhor Jesus com alegria, e eu conheci, eu amei e continuo o amando. É como diz a palavra dele, de Deus: conheça e prossiga em conhecer, né? Conheça e prossiga em conhecer. Nós não devemos de parar, achar que a gente já sabe demais. Nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. E ali, povo de Deus, eu mudei para aqui, para Santa Luzia. Eu mudei para Santa Luzia e minha irmã ficou em Pedro Leopoldo. E um dia eu recebi um telefonema, assim, eu ia em Pedro Leopoldo, assim, fazer serviço de banco, tudo, eu deixei, minhas coisas ainda ficaram lá, minha conta de banco ficou lá, assim, eu gostava de comprar em algumas lojas lá e eu continuei comprando nessas lojas. E aí, gente,
eu, eu um dia aqui, eu aqui organizando, trabalhando, eu recebi um telefonema, e nesse telefonema meu pai falava assim que a Neumara, filha da minha irmã, tinha falecido. E aí, gente, nós organizamos, fomos para o velório lá em Itabira. E quando eu cheguei lá, gente, o susto que eu tomei com o quadro o qual minha irmã se encontrava. Assim, se a gente olhava para minha irmã, você via que a minha irmã estava muito mal. Ela estava com aquela pele marronzada. Minha irmã é clara, mais clara que eu. Era mais clara que eu. E aí com aquela pele marronzada e magra, magra. Minha irmã sempre foi gordinha, minha irmã muito magra. E, gente, tem muitos detalhes, só que eu vou resumir bem aqui para vocês. E, gente, a minha irmã, todo mundo que chegava lá ficava comovido, não era com a menina que estava morta, era com a minha irmã, o estado da minha irmã. E ali, após o velório da minha sobrinha, nós fomos olhar a minha irmã. Primeiro eles olharam, igual eu conto para vocês, eles olharam, eles foram organizar lá, assim, lá em Itabira, minha irmã passou por uma bateria de exame e depois ela veio para cá, né? Já veio para cá encaminhada e ela já foi fazendo lá as consultas dela. Enquanto tinha pessoas para ajudar, eu fiquei na minha, gente. E ali, depois fui eu que fui ajudar a minha irmã, eu que fui ficar com a minha irmã no hospital, eu fui visitar a minha irmã no hospital. E quando eu conto para vocês, eu falo com vocês, eu faço a minha chamada, eu falo com vocês que eu nunca brinquei de Deus, é porque eu nunca brinquei de Deus, gente. Eu, nos primeiros dias que eu cheguei lá, eu ungi a cama da minha irmã toda, orando ali, repreendendo o mal, e da maneira que eu aprendi na igreja, eu fiz lá no hospital, entende? Assim, onde que eu ia, eu levava ali a palavra de Deus e sempre ali em oração. E, povo de Deus, aí a minha irmã faleceu. E após o falecimento da minha irmã, levantou-se um tsunami para cima de mim. Eu conto para vocês assim em partes, porque o testemunho é muito grande. E eu conto para vocês que, assim, eu cuidei da minha irmã, eu sabia o que estava acontecendo e eu assim, com o pé no chão, né, gente? E assim, sabendo o que tinha acontecido, se eu não tivesse cuidado da minha irmã, se fosse uma morte repentina, aí eu entendo assim que a gente ficaria mais assustado, a gente choraria mais. Mas, como eu conto para vocês, foi um período ali, a minha irmã enferma, eu buscando para ela lá na igreja. Eu falo com vocês que nesse período eu ia na igreja aqui de Santa Luzia e ia na igreja lá nessa igreja que eu congrego hoje, na sede regional de Belo Horizonte, ali na Avenida dos Andradas, 1005. Então eu pegava a campanha daqui com o pastor Rodrigo, e pegava Rodrigo Lopes, e pegava a água ungida com o pastor Guilherme, lá na sede regional. E assim, todo domingo eu ia para a igreja aqui, ia lá na sede, e ia da sede a gente ia para casa da minha irmã. Então foi um período, gente, que nós ficamos muito cansados, mas muito cansados mesmo. E todo domingo a gente fazia assim. E aí, por Deus, eu lembro assim de uma fase que eu insisti com a minha irmã para ela estar indo para a igreja. E minha irmã falava, não, não, eu não quero ir não. É igual eu conto para vocês. No primeiro momento eu chamei ela, vamos para a igreja, eu levo você e tal. Aí, igual eu falo com vocês, quando você conhece seu familiar, você vê ali nos olhos da pessoa um sim ou não. E no momento que eu falei com ela, ela deu ali que sim, que ia, mas depois ela ficou falando, não, não, insistiu. Assim, quanto eu insisti para levar ela para a igreja, ela insistiu que não ia, gente, que não ia para a igreja, não ia. E no final, gente, eu organizei assim, então eu vou chamar o pastor para ir, na casa dela orar. E na fase ali que
Sabe aquela fase ali que você tem que conversar com o marido e ali fica tudo resolvido que você vai chamar? Aí o pastor Rodrigo adoeceu, ele arrumou uma dor na coluna lá e ficou afastado lá. E aí, povo de Deus, como eu conto para vocês, a minha irmã faleceu, se levantou um grande tsunami para cima de mim. E ali, gente, eu ali na igreja, eu ouvi, gente, a voz do diabo falando: olha o que eu fiz com a sua irmã, agora eu vou fazer com você. Agora eu vou fazer com você. E nesse momento, gente, nós estávamos no horário de louvor. Nós estávamos no horário do louvor. E o louvor era esse. Nesse momento, gente, a menina estava orando, fazendo aquela oração, orando, a menina do louvor. E ao terminar a oração, ela começou a louvar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Porque se a porta do inferno se abrir, Deus fecha porque Ele não quer ver você cair. E ali, gente, eu me agarrei nessa parte do louvor. Eu me agarrei ali, assim, no que o diabo falou que ele ia fazer o mesmo que ele fez com a minha irmã, eu me apeguei nesse louvor. Que Deus, se a porta do inferno se abrir, Deus fecha porque Ele não quer ver nós cairmos, né, povo de Deus? E ali, gente, eu fui me aprofundando ali. Sempre que vinha uma palavra para mim, seja no louvor, gente, seja no que fosse, assim, ali eu ia buscar ali um versículo, o versículo na palavra de Deus, para me estar orando ali em cima e não aceitar o mal. E é quando eu oro, e oro aqui, ó, que o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. E eu não canso de dizer para vocês assim, olha, que o Senhor Jesus, ele foi ao inferno e ele venceu o diabo, ele venceu o diabo ali tomando a chave da morte na mão do Satanás. Então, nós temos que crer assim, não é na primeira ameaça do diabo que nós temos de ficar aí, ó, amedrontado, não. Gente, foi um momento de muita opressão mesmo. A minha irmã faleceu e levantou-se um tsunami, formou-se uma bola de neve para cima de mim. E aí é que eu conto para vocês ali a correria que eu arrumei para poder organizar minhas coisas. E eu orava a Deus, eu falava com Deus: eu não quero morrer sem ser salva. Eu não quero morrer sem ser salva. Minha oração era essa, da salvação. E todos falavam assim, gente, todos na pregação falavam assim, olha, que a certeza de que você é salvo é você sendo batizado no Espírito Santo, tendo aí o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, gente, ali foi um momento de correria, para mim poder me organizar, para mim poder estar ali me consertando diante de Deus. E aí é que eu conto para vocês o meu testemunho, o que aconteceu. E Deus, Ele me batizou no Espírito Santo e Ele foi me fazendo crescer. Ele foi me fazendo crescer espiritualmente. E, gente, quando eu conto para vocês o meu testemunho, eu conto para vocês, não é para vocês ficarem com medo, não. É para vocês manter ali, ó, ter uma vida certa diante de Deus. É para vocês terem uma vida certa diante de Deus, porque aconteceu comigo. E sabe assim, você tem um conserto a fazer, mas você vai ali, como se diz, tem coisas mais importantes para fazer. No meu caso, gente, eu estava comprando a minha casa. É quando eu conto para vocês ali que eu trabalhando e a minha mente começou a falhar. E assim, começou a falhar. E aí? Eu estava trabalhando, eu estava no período ali de organizar o dinheiro para pagar a casa. Como eu disse para vocês, eu estava no momento de receber bênçãos. Os meus filhos foram para a escola militar, que eu tanto queria que eles estudassem. Tudo acontecendo ao meu favor. E de repente, a minha mente começa a falhar.
É quando eu conto para vocês, gente, eu ali vivendo um casamento maravilhoso, sempre abrindo a minha boca para adorar a Deus. Eu digo assim, olha, eu amo a minha família, minha família é bênção do Senhor, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu sempre falei, gente, vinha aquelas mulheres aqui falar de casamento, eu sempre falei, meu casamento é bênção do Senhor. E quando as mulheres vinham falando muito, eu falei assim, gente, eu casei com um homem que conhece a palavra de Deus. Eu conhecia essa pessoa dentro da igreja. E o nosso namoro foi tudo ali, dentro, assim, dentro da palavra de Deus. Foi dentro da palavra de Deus, foi tudo muito bem conversado. Não foi um encontro aí, ó, eu encontrei a pessoa na esquina e comecei a namorar, não. Foi assim, olha, tinha muito tempo que Edenilton era obreiro, e ele era obreiro lá na igreja, e a gente ficou conhecendo, nós fomos em vigílias lá na sede. Então, aí foi depois, gente, eu orei, coloquei diante de Deus, aquele namoro diante de Deus. E, gente, não foi assim, ó, do dia para a noite, não foi assim, aquele namoro assim, vamos lá para ver se vai dar certo. Foi tudo orado, foi tudo colocado diante de Deus. Então, todas as vezes que as pessoas vinham falar comigo de casamento, eu deixava bem claro e eu ficava bem tranquila. O meu casamento é bênção do Senhor e o meu marido conhece a palavra de Deus. É quando eu falo com vocês hoje, se você casou no Senhor e o seu marido vier dar bobeira com você, coloca ele no paredão. Coloca ele no checkmate e dê um picolé da Fiona para ele. Vocês já estão sabendo o que é picolé da Fiona? Eu vou mostrar para vocês, eu convido vocês para estar visitando aí as minhas redes sociais e aí vocês vão saber o que é picolé da Fiona. Porque eu não sou pessoa de fazer, fazer os filmes com filtro. E aí eu vou apresentar para vocês o que é picolé da Fiona, tá bom? Então, me acompanhe nas minhas redes sociais para vocês ouvir aí o meu testemunho, entender o meu grito aqui. Por que eu estou gritando, por que eu estou falando e por que eu falo com vocês que eu sou justiça do Senhor. E para mim ter me tornado justiça do Senhor, eu fui muito injustiçada. Quando eu falo com vocês aí, ó, brincando, que o diabo veio apagando a minha mente e ele quis me apagar, literalmente, eu não estou brincando com vocês. Eu não estou brincando com vocês. E quando eu faço uma pregação aqui e falo nomes de pessoas, eu sei por que eu estou falando. Eu sei o que essas pessoas fizeram. E, gente, tem muitas outras pessoas que eu falaria o nome, mas, como eu digo para vocês, a unção que está em mim é unção de cura, é unção de libertação, é unção de vida, é para levar vida, é para levar aí, ó, prosperidade, onde eu colocar a planta dos meus pés, levar prosperidade, não é unção de morte. E eu falo com vocês aí, ó, da árvore, a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto má. É simplesmente assim. Quando eu falo com vocês assim, ó, quem é imitador do Senhor Jesus Cristo é cristão. Quem é imitador, não é imitador do Senhor Jesus Cristo, é satanista. Entende? É céu, inferno, Deus, Satanás e sim, não, preto e branco. Não tem meio termo, não. Ela é boazinha, mas não tem meio termo. Ou é ou não é. Vocês entendem? E é nessa fé que vocês têm que caminhar. É nessa posição que vocês têm que caminhar. Vocês não podem deixar de crer assim. Crer, entender que o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele tem poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, é você se levantar, é você se firmar, é você se posicionar. E todas as vezes que
o Satanás vier aí para cima de vocês aí, ó, oferecendo, fazendo aliança para vocês, vocês não aceitam. Vocês falam com ele, fala com ele a palavra de Deus. Eu falo com vocês, vier lançando aí ó, os dardos inflamados aí dele aí, ó, maligno, maldito aí, ó. Vocês vão e fala a palavra de Deus que pulveriza ali, ó, todos os dardos inflamados dele no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então, povo de Deus, e eu conto para vocês o meu testemunho e eu falo com vocês. Gente, eu brinco, igual eu falo com vocês, eu canto essas musiquinhas, eu brinco e tudo mais, mas é para poder espairecer e para poder o meu testemunho não ficar parecendo aí, ó, um filme de terror. Porque não foi brincadeira, não é brincadeira, e eu não brinco com as coisas de Deus. Eu não brinco com as coisas de Deus. E gente, eu tenho falado com vocês, assim, ontem eu fui no shopping, no Minas Shopping, fiz um filminho lá, eu postei aí para vocês verem. E, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês que foram na Avenida Andradas ali, naquelas alturas ali, vocês perceberam algo diferente? Vocês que passaram lá, vocês perceberam algo diferente? Então, povo de Deus, aí é tudo azul, né, gente? Então, povo de Deus, eu conto para vocês assim, olha, que quando ali eu casada com o Vander, né, pai dos meus filhos, eu conto para vocês assim que eu tinha que ter cuidado quando eu saía, eu via as coisas assim, eu tinha que ter cuidado para poder falar que era bonito, porque o que eu falava que era bonito, eu chegava lá em casa. Então, pessoal, nesse final de semana eu fui comprar essa camisa. Vocês acharam ela bonita? Eu fui ali, gente, na mesma loja que eu fui comprar a camisa um tempo atrás. Eu comprei, vocês devem ver aí, ó, de gravata. Eu comprei a gravata. E tudo aí, gente, tem um caminhar, tem um porquê. E eu convido vocês para estar me acompanhando, para estar acompanhando a Sofia aí nas minhas redes sociais, e vocês vão entender, quando eu falo com vocês assim, que eu ensino vocês o curso Fé, eu ensino o curso Fé, assim, porque eu fiz o curso Fé, e o curso Fé deu aquela binada de 360 graus na minha vida. Eu conto para vocês que eu estava ali fazendo o curso Fé, e eu saía praticando, né? Praticando ali o que eu fiz ali na igreja. E eu falo com vocês da fé real, e eu falo com vocês aí como a gente, quando faz um curso no Senai, e você faz o curso teórico e depois você vai praticar aquele curso que você fez. Assim é o curso Fé, gente. Assim é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê. Então, é o firme fundamento daquilo que se espera. E nós aí, ó, nós ensinamos você como você toma posse da sua bênção. Como tomar posse da sua bênção. E é aí, ó, gente. E eu ensino vocês no tempo real aí, ó, tomar posse da sua bênção. Não é ficar ali orando e nada. E dou grito, tenho dado grito, vou continuar dando grito aqui para as galegas, para as vagabelas, para Catinéia. Vai ficar difícil para vocês aí, ó, ficar aí roubando as bênçãos dos cristãos, porque os cristãos, eles estão acordando, e mais do que acordando, eles estão se posicionando, e não vai aceitar mais essa injustiça aí
na vida deles. E, povo de Deus, eu falo com vocês aí, ó, da burrice do povo de Santa Luzia. Como que o povo de Santa Luzia foi burros. Eu cheguei aqui e eu assustei com a pobreza da cidade. E eu falei assim, poxa vida, mas a cidade administrativa ali do lado e Santa Luzia é pobre desse jeito? E, gente, já mudou muita coisa aqui em Santa Luzia e ainda tem muito para mudar. E eu conto para vocês o que aconteceu, o que eles fizeram comigo, o que eles tentaram fazer comigo, né, gente? Porque eles não conseguiram, porque eu tenho um Deus que é por mim, eu tenho um Deus que me protege. O meu Deus disse para mim que eu sou menina dos olhos dele. E quando eu conto para vocês meu testemunho, eu falo com vocês ali, ó, que a minha mente, ela se tornou a mente do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os meus olhos espirituais foram abertos. E quando eu olhei e vi a tamanha injustiça, levantou ali eu fiquei muito nervosa, gente, muito nervosa. E a primeira vez que eu peguei o microfone ali, eu dei um grito. Eu gritei, a impressão que eu tive é que o mundo ouviu o meu grito. Eu gritei, os covardes não herdarão os reinos do céu. E, povo de Deus, esse grito está entoando até hoje. Esse grito está entoando até hoje. É quando eu conto para vocês que eu estou buscando, eu estou ali na sede, eu fui para a sede regional, eu fiquei de pé na frente do altar e eu estou ali até hoje buscando justiça. O mesmo que eu fui buscar no início, eu estou buscando ali, estou ali me posicionado na brecha qual Deus abriu para mim, buscando e não retrocedo, eu fico ali na brecha. E o mesmo que eu cheguei lá e falei com o pastor Rogério, continua de pé. Eu não mudei a minha fala. Como diz a palavra de Deus, determinando o teu negócio, permaneça firme e a luz será a saída. Então, é nessa fé que eu estou. É nessa fé que eu estou e sim, gente, não tem como continuar da maneira que está. Não tem como continuar da maneira que está, porque os cristãos estão sendo aí, ó, prejudicados, estão sendo aí, ó, como se diz aí, ó, os fariseus, os demais aí, ó, estão aí, ó, deitando e rolando, fazendo graça com a vida das pessoas. E isso não pode continuar de maneira nenhuma. De maneira nenhuma pode continuar. Tem que haver uma reforma. E o meu grito é esse, para que haja uma reforma. Eu tenho anunciado para vocês a reforma da Igreja da Graça ali no centro, ali na Igreja Regional de Belo Horizonte, no centro ali da avenida, no centro de Belo Horizonte, ali na Avenida Andradas, 1005. Eu tenho anunciado para vocês a reforma física e a reforma espiritual, gente. E isso tem tudo tem uma caminhada aí. Eu já estive na igreja e eu fiz assim que o pastor Rogério chegou, eles anunciaram lá que estava tendo um curso de obreiro. Eu, gente, já tinha feito curso de obreiro, eu já fazia a obra aqui em Santa Luzia e eu fui para lá para me estar conversando com o pastor. Então, quando eles anunciaram que teria o curso de obreiro, eu fiquei lá no intuito de me aproximar do pastor Rogério e poder estar conversando com ele. E aí eu conto para vocês aí como que foi aí o desenvolver dessa história, eu conto vocês aí no meu testemunho. E é isso, povo de Deus, é isso. Nós não podemos aí aceitar a injustiça. Ainda mais, gente, quando aí, ó, você pensa que é só você, e aí você vê um povo grande, um povo sofrendo e um povo ali remando. Quando nós temos um Deus que é por nós, quando nós temos um Deus que é por nós, quando nós temos um Deus que é grandioso e poderoso. E a palavra que eu estou com ela esses dias é Efésios 1, 21. Vamos ler aqui Efésios 1, 21, gente.
eu tenho falado com vocês assim, ó, é todo nome que se nomeia. Não existe nome, nome aí, ó. Pode ter ser o nome que for. Assim, o nome do Senhor Jesus de Nazaré, vai lá e calca, joga por terra no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é como eu disse para vocês ontem, gente. Ontem eu estava ali na reunião e tô lá orando lá. Aí eu só vi a pessoa. É no espírito, tá, povo de Deus? É no espírito, tá, povo de Deus? Como eu falo com vocês, Deus abriu a minha visão espiritual e Ele mostra para mim, assim, um mundo espiritual. Eu já contei para vocês aí várias visões que eu tive e já contei para vocês, assim, assim, que eu fui batizada ali, comecei a ouvir vozes, né? E ali não sabia ainda discernir, discernir o Espírito. E o grito aqui é esse. Eu não sabia discernir o Espírito e aconteceu muita coisa. E o grito pela justiça é esse. O povo de Deus está sendo judiado, está sendo aí, ó, escorraçado aí, ó. Quando que Cristo já nos libertou, Ele já morreu por nós ali na cruz, já conquistou tudo para nós ali na cruz, e o povo está sendo aí, ó, escravizado, tá vivendo aí, ó, nas amarras do Satanás. Então, gente, eu venho aqui esse horário, eu prego para vocês, eu falo da palavra para vocês, eu conto meu testemunho para vocês, no intuito de estar abrindo aí, ó, seus entendimentos, para que vocês não aceitem nada que venha do diabo, não aceite nada de errado na sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu convido vocês para estar lendo a Bíblia, sempre lendo a Bíblia, não deixar de ler a Bíblia, porque como eu leio lá em Mateus 23, que os fariseus e os escribas que estão assentados aí na cadeira de Moisés, aí eu faço uma pergunta para vocês: por que será que são os fariseus e os escribas que estão sentados lá? Então, tenha um tempo para você ler a Bíblia, tenha uma Bíblia de papel na sua casa, tenha um aplicativo no seu celular, mas tenha uma Bíblia de papel na sua casa, tenha uma Bíblia de estudo e tenha uma Bíblia aí normal na sua casa, que você vai aprender muita coisa, e você não vai aceitar perder para o diabo. Quando você entender o que o Senhor Jesus Cristo fez por você na cruz. Você não entendendo, você não sabendo dos seus direitos, como que você vai reivindicar seus direitos, né? Direitos não reclamados são direitos inexistentes. Então, busca conhecer a palavra de Deus e busque ali os seus direitos. E povo de Deus, mesmo quando você aprende um pouquinho, você vai lá e fala ali, aí eles ficam ali tentando te ridicularizar, igual eu conto no meu testemunho, eles ficam tentando te ridicularizar, eles tentaram me colocar como doido, me colocar aí, ó, no CAPS, o pessoal lá da minha comunidade tentaram me colocar no CAPS. Aí quando eu vou ver por quê, que confusão é essa que eles arrumaram para cima de mim, aí você simplesmente você assusta de ver a maldade do povo. Eu cresci ali na comunidade, conheço ali, ó, gerações e gerações ali, desde da bisa. Eu falo tetra, gente, mas vamos falar bisa, avó, né? Conheço ali a raiz do pessoal, e o pessoal, todos, gente, todos eles lá na minha comunidade, fizeram como se não me conhecesse, como se eu não fosse ninguém. E aí eles estão falando aí que eu só ouvi uma IA. Deus que me livra e me guarde. Além de ter o Satanás aí, seus demônios, para estar nos roubando, ainda vem IA. Depois da IA vem aí o robô. Deus que nos livra e guarda. E ontem veio uma tal de Rola. Rola não, Lola. Tá repreendido. Tudo isso, gente, é para pagar. É para apagar o testemunho de Deus. Somos nós que temos de estar aí, ó, vivos, acordados, e não aceitar
e acordar o máximo de pessoas possível e não aceitar que o diabo vem aí, nos usando, nos calando, nos apagando e o cristão fica aí sem aí, uma alternativa, é morrer ou morrer. Está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Está escrito na Bíblia sobre o livre-arbítrio, sobre a morte, se você quer continuar vivo, se você quer morrer. E eu estou falando aqui, gente, é tudo no âmbito espiritual. Eu estou falando no âmbito espiritual. Então, vamos acordar e vamos ficar acordados ali, acordados aí. E, povo de Deus, eu tenho dado risada na cara do diabo, é como eu falo com vocês. Se o diabo vir rindo para você, ri você para ele, ri para ele. E se ele vir aí achando algum defeito na sua boca, no seu dente, ri para ele, mostra para ele que aqui não tem lugar para ele não, que é para ele sair, bater em retirada no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas eu tenho dado risada aqui, gente, pelo seguinte: enquanto eles estavam aí ganhando, eles estavam aí rindo, debochando, e aí eu falo com vocês que eu fiz ali como Gideão. Eu tive que sair ali do meio do povo e ficar observando o que estava acontecendo, como que é isso, como ali, observando o que é isso, o que está acontecendo. E eu falo com você de sentir dor no meu corpo, de ir lá sentindo dor, porque eu ia ficar em casa sentindo dor? Não, eu ia lá para me saber o que é aquilo, e se eu ia continuar sentindo aquela dor, tá repreendido, tá amarrado, você sentir dor no seu corpo e continuar ali sentindo dor. Se Deus falou que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós somos sarados, por que nós temos que continuar sentindo dor no nosso corpo? A palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz. Então vamos buscar a eficácia da palavra de Deus e a vida de Deus, da palavra de Deus no nosso corpo. Vamos trazer a vida da palavra para o nosso corpo. No caso de doença, a palavra de Deus diz: eu sou o Deus que sara. Então vamos sarar e vamos nos manter sarado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas, povo de Deus, o que eu quero falar com vocês Mas como eu estava falando com vocês, pessoal, aí o povo, igual eu falo com vocês, eu nunca brinquei de Deus, não. Eu nunca brinquei de Deus, não. E aí eles estavam aí pensando que eu estava brincando de Deus. E aí quando eles começaram a perder, começou a falar: chega, deu, chega. Gente, enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas, eu vou estar pregando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu vou estar contando o meu testemunho. E como eu falo com vocês, eu estou chamando vocês, fazendo perguntas, se vocês viram algo diferente lá na Avenida dos Andradas ontem. E depois eu vou falar com vocês o que aconteceu, por que está ali. E aí, gente, eu falo com vocês aí. Enquanto eles estavam ganhando, eles estavam aí. Agora, gente, eles viram que essa ouvir é sério, que essa ouvir está falando sério, e eu tenho certeza aí que eles têm visto aí o mover de Deus aí na vida deles, e aí eles estão tipo assim: chega, deu, basta, acabou. Eu é que falo do meu lado: chega, deu, basta, acabou. Chega dessa palhaçada, chega desse miserê aí pra cima dos cristãos. Chega dessa palhaçada. Eu não tinha noção, eu não sabia que acontecia uma coisa dessa com os cristãos. Eu não sabia. Quando Deus abriu os meus olhos, eu fiquei horrorizada. É quando eu falo com vocês de estar maravilhada e horrorizada ao mesmo tempo. E eu conto para vocês aí do diabo falando comigo dentro da igreja, que era para mim olhar o que ele fez com a minha irmã, que agora ele ia fazer comigo. Ele dançou, ele tá com a cara toda quebrada,
toda ralada e eu estou pronta para ralar a cara dele quantas vezes for preciso, para estar aí, vazando os olhos dele quantas vezes for preciso. E assim, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu não parei e nem vou parar. Enquanto houver fôlego de vida na minha narina, eu vou estar pregando, chamando vocês para acordar e se posicionar e não ficar aí, com a boca aberta, aceitando aí, os noticiários do Satanás. O Satanás fala aí, que o mundo já é dele. Desde quando que o mundo já é do diabo? Se tem cristão no mundo, a palavra de Deus diz aí, que enquanto o Senhor Jesus Cristo estiver no mundo, ele era a luz do mundo. Então nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser o quê? As trevas no mundo? Não, gente, nós vamos ser a luz do mundo, somos nós que vamos iluminar. O Senhor Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos direciona e o contato com a palavra de Deus dá luz aos simples. Então ilumine-se, busca conhecer Deus, busca o Senhor Jesus para o mais perto de você e seja iluminado e seja aí luz do mundo. E onde você colocar a planta dos seus pés, que ali seja seu por herança. Como assim meu por herança? Onde que você for, como eu conto meu testemunho, lá na minha comunidade, onde que eu fui, eu fui contando as novidades, eu fui contando como que eu fui sarada, eu fui contando para as pessoas como que eu fui liberta ali do medo, como que eu fui liberta ali daquela dor. Tem a primeira fase do meu testemunho e tem a segunda. E eu já estou querendo contar literalmente, sem ficar segurando. É a terceira fase, que é agora que eu estou congregando lá na sede regional. Porque os frutos, vocês estão vendo aí. Eu estou anunciando aí as vagas de trabalho, estou falando com vocês aí que a Sovi desde dali, daquela dona de casa que faz um marmitex ali na cozinha, desde a microempresa até a Petrobras. E eu conto para vocês aí, o período ali que eu fui ficar com meu pai, o que aconteceu. E eu conto, gente, não querendo aí, ficar falando o nome de pessoas. Mas aí, quanto mais eu conto, mais Deus mostra para mim a sujeirada, a nojeira das pessoas, para poder conseguir uma vaguinha ali, o que a pessoa é capaz de fazer. Vai ter que sair. Eu não lembro de ter negociado meu lugar com ninguém. E é aí, povo de Deus, que eu conto para vocês o meu testemunho quando eu estava lá em casa, o que aconteceu. E ali, gente, eu sem saber de nada, começou aquela brigaiada lá dentro da minha casa e eu, gente, chamando papai para uma reunião, chamando papai para falar lá com o prefeito da cidade e chamando papai, e foi uma confusão dentro da minha casa. E, gente, só assim, depois, igual eu conto para vocês, no dia que meu pai faleceu, eu fui pro velório e ali no velório eles falando comigo, eu não sabia até então que eles tinham ali organizado ali para estar me colocando ali no CAPS. Eu não sabia disso. E aí, gente, eles lá no velório, eles falando comigo, falando assim, como se fosse normal, como se fosse uma coisa normal. Então, povo de Deus, eu conto para vocês o meu testemunho, falo com vocês. Tudo isso aconteceu, aconteceu ali, e eu congregando na Igreja da Graça. Eu cresci espiritualmente na Igreja da Graça. E como eu conto para vocês, eu, Maria de Socorro Júlio, Solange Júlio, Solvi, eu cresci espiritualmente na Igreja da Graça, ouvindo ali os DVDs do missionário, ouvindo ali os DVDs, assistindo ali DVDs do missionário R.R. Soares e, gente, ouvindo ali as transmissões ali na nossa rádio. E eu conto para vocês aqui, principalmente quando eu estava aqui, eu chegava da igreja, tomava café, eu ia descansar, ouvindo ali
o término do culto. E depois, meio-dia, eu continuava ouvindo ali, já ia preparando o almoço, eu continuava ouvindo ali as transmissões pela nossa rádio. E a minha vida virou um inferno, gente. Virou um inferno. E hoje eu não tenho uma rádio, não tenho uma televisão, assim, tem nada. Não tem nada. Porque tudo que eu organizava ali, eles vinham tentando apagar o testemunho, tentando apagar o testemunho. Mas o que eu tenho a falar para vocês é, se eu não ouvisse, se eu não acompanhasse o povo, o pessoal lá de São Paulo, de Rio de Janeiro ali, eu estaria morta. Eu estaria morta ali e ali, ó, e os meus filhos aí, ó, jogados de um lado para o outro. Entende? Esse é meu grito de justiça. Não é outro, esse é o meu grito de justiça. Que justiça seja feita em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que palhaçada, que palhaçada. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada da Só Ouvir, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É a Só Ouvir que chegou para ficar. Entende, povo de Deus? Eu e Deus, entende? É eu e Deus no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que linda, cara.